Hebrew behind this text. Jó capítulo 1, verso 6. Job chapter 1 verse 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. vou interromper aqui. I'll stop here for now. Deixe sua Bíblia aberta. Keep your Bibles open. Aqui no livro de Jó está espelhando uma prática do antigo Oriente Médio. Here in this text, we can see that is a reflection of a practice that was common in the Ancient Near East. ancient East. Os reis tinham o costume de ter assembleias anuais. The kings had a custom to have annual assemblies, E nessas assembleias, and in these meetings, todos os políticos all the politicians do reino of the kingdom vinham à presença do rei. would come to the presence of the king. Cada governador de uma região Each governor of all the regions do seu estado of their state, tinham que vir à presença do rei principal, do monarca principal. they had to come to the presence of the general king, of the biggest king. Nós temos esse costume na antiga Babilônia, We had this custom was also in the old Babylon, na antiga Assíria, in the old Syria, onde Assurbanipal where Sarbanipal convidava os governadores do seu reino para uma vez por ano ir à sua presença para algumas funções. would invite all the governors of his kingdom to go to his presence once a year to discuss different functions. Quais eram as razões para estas reuniões? What were the reasons for these meetings? O rei se assentava The king would sit, e a primeira razão da reunião era a seguinte: and the first reason of the meeting was the following. os reis reafirmavam que aquele rei era o seu soberano. The governors had to confirm that that king was their sovereign. Então, a primeira razão, So the first reason reafirmar a soberania do rei. was to confirm the sovereignty of the king. Segunda razão, The second reason, se houvesse algum caso para ser julgado, if there was a case that needed to be judged, go Ac- to trial, aquele era o momento. that was the moment. Um caso político, é claro. If there was a political case. Se algum dos políticos tivesse um erro, um problema ou uma demanda política, jurídica, aquele era o momento para trazer. If one of the politicians had a problem, had A case. a judicial case, that was the moment to discuss it. Terceira razão, And the third reason, eles traziam para o rei as informações de como estava a sua aceitação em redor do reino. they would bring information to the king about how the people were accepting the king all Então- around the kingdom. Então, repetindo, So to repeat them, nós temos três razões para estas reuniões: there were three reasons for these meetings. reafirmar a soberania do rei, To reconfirm the sovereignty of the king, julgar casos dos políticos to treat any cases of the politicians, e terceiro, trazer notícias de como o rei estava sendo aceito ou não através do reino. and the third, to let the king know how much he was accepted throughout the kingdom. E o autor do livro de Jó, Moisés, And the author of the book of Job, which is Moses, falou que no céu também era assim. said that in the heaven was also like this. Quem vocês acham que Deus reunia Who do nessas you think, assembleias? who do you think God called in these meetings? Quem? Os representantes de todos os mundos criados. The representatives of all the worlds that were created, Aqueles que não caíram em pecado. those that had not sinned yet. Mas a terra também deveria ser representada. Well, then the world also had to be represented. Mas antes de continuar a leitura do texto, But before we continue reading, deixe-me fazer outra pergunta filosófica. let me make another question, Philosophical question. philosophical question. Se Deus sabe todas as coisas, If God knows all the things, para que ele precisa dessas assembleias? why does he need these meetings? Esta é a maravilha da grandeza e humildade de Deus. And this is the wonder of the greatness and the humility of God, Deus humbleness of God. Deus em si mesmo se basta, He in himself, he's sufficient. mas ele prefere contar com as criaturas. But he prefers to work with the creatures. E para se relacionar com as criaturas, And to relate to them, muitas vezes Deus tem que agir como se ele não fosse Deus. many times he has to act as he is not God. Ele tem tudo, He has everything, mas ele pede: me dá o seu coração. but he asks, give me your heart. Ele sabe tudo, He knows everything,
Mas ele pede, conte-me o que você está passando. But he says, tell me what's happening to you. Ele está em toda parte, He is everywhere, mas ele vem ao jardim. but he comes to the garden. Martim Lutero costumava dizer, Martin Luther used to say, os homens usam uma máscara para esconder o seu rosto, the men use a mask to hide their faces, mas Deus usa uma máscara para se revelar. but God uses a mask to reveal himself. A maneira que Deus tem de se revelar The way that God uses to reveal himself é se escondendo. is hiding. Ele esconde a glória dele He hides his glory e se apresenta de uma maneira limitada. and comes to us in a limited manner. Isto foi feito de uma maneira tão maravilhosa pela segunda pessoa da Trindade, And this was done in such a wonderful way by the second person in the Trinity que muitos entenderam erroneamente que ele não era Deus, that many people believe that he was not God, mas um Deus secundário. just like a secondary Secondary God. God. Mas Cristo era Deus, But Christ was God na sua plenitude. in its fullness. Mas ele era apenas Deus com o rosto. But he was just a God with a face. Ele trouxe limitações para poder comunicar-se com as criaturas. He became limited in order to communicate with the creatures. Deus também não precisava dar satisfações para ninguém do que ele faz, God also didn't need to respond to anyone about what he does, mas ele preferiu contar conosco. but he prefers to count on us. Vamos voltar ao texto da Bíblia. Now let's return to the text. Num dia em que os filhos de Deus, verso 6, vieram apresentar-se perante o Senhor, Verse 6, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, veio também Satanás entre eles. and Satan came also among them. Esta palavra também This word also é irônica no hebraico. has irony in Hebrew language. No hebraico você tem gam hasatam. In Hebrew language you say gam hasatam. Gam hasatam. Gam não é apenas também, Gam, no, it's not just also. é irônico. It has also irony in it. Eu vou tentar explicar para vocês o significado dessa palavrinha na frase. I'll try to explain the meaning of it in this phrase. Imagine que um homem tenha roubado todo o seu dinheiro. Imagine that somebody stole all your money, Ele era o seu sócio. and he was your partner. Ele roubou tudo que você tinha He stole everything you had, e ainda ficou rindo de você. and also laughed at you. Mas você conseguiu se reerguer But you were able to come back up com muita dificuldade with much difficulties, e abriu uma nova firma. and you opened a new company. E no dia da inauguração, And on the inauguration day, dedication day, entre os convidados, among the people there, The guests. invited people, the guests, aquele traidor estava ali. the traitor was also there. E você vai contar para alguém depois do episódio. So afterwards, you're going to tell somebody this story. Olha, todo mundo estava na minha festa, Well, everybody came to my party. até aquele homem. Also, that Even- man. even- That man. O que você está querendo dizer com isso? So what are you trying to say with this? Ele não deveria estar ali. He wasn't supposed to be there. Entenderam esse também? So did you understand the meaning of this also? Os filhos de Deus vieram comparecer So the sons of God came before him, e alguém que não tinha credencial and somebody who didn't have the credentials estava ali. was there. Aparentemente ele não tinha direito de estar ali. Apparently, he didn't have the right to be there, Cada um estava representando o mundo. because everybody there was representing a world. E ele estava representando quem? And he was representing what? Mas a situação era ainda pior. But the situation got even worse. No texto hebraico diz Gam Hasatam. In the Hebrew language, it says Gam Hasatam. E eu aprendi And I learned que antes de nome próprio, that before proper names, você não tem artigo, there is no article, como em inglês. like in English. Eu não digo o Pedro em inglês, eu não digo o Pedro foi às compras. We don't say in English, the Peter went to buy, Você went diz shopping. Pedro vai às You compras. just say Peter went shopping. Você não usa artigo, We don't say the article, como em hebraico. like in Hebrew. É proibido usar artigo antes de nome próprio. It's prohibited to use articles before proper names. Mas quando eu leio aqui tem um artigo. But when I read this, there is an article there. Veio o Satanás entre eles. Came the Satan between them, among them. Então, pela gramática, eu sou obrigado a entender que aqui não se trata de um nome próprio. So by the grammar of the language, I understand that this is not a proper name.
Como entender isto? So how do I understand this? O nome real desse anjo era Lúcifer. The real name of this angel was Lucifer. Satã Satan era apenas um nickname, um apelido, was just a nickname que ele ganhou depois, that he got afterwards pelos seus atos. due to his acts. Como o diabo também é um nickname, um apelido que ele ganhou depois. Like devil is also a nickname that he got afterwards. Em grego, diabalos In Greek, diabolos significa lançado através de. means thrown. Como ele foi lançado através de, Because he was thrown, ele teve o apelido de diabo. he got the nickname devil. E como ele adquiriu o apelido de Satã? But how did he get the nickname Satan? Aqui eu descobri. And I discovered it here. Satã, Satan, nas antigas línguas hebraicas ugaríticas, in the old Hebrew languages and Ugarit, and Ugaritic, Ugaritic languages, significa advogado de acusação. means lawyer of the accused. No, Persecutor. prosecutor. Prosecutor. É uma palavra de sentido legal. It has a legal meaning. Não é um inimigo comum. It's not like a usual enemy. É um inimigo num tribunal. It's an enemy in the court. E é interessante que nos tempos antigos, And it's very interesting that in the old times, ancient times, qualquer pessoa que tinha uma causa contra você, any person that had something against you, ele podia apresentar-se diante do tribunal he could go in the court como um Satanás oficial, as the official Satan, como um acusador. like a prosecutor, somebody who's accusing you. Então, no texto hebraico de Jó, So in the Hebrew text of Job, ele não apresenta como qualquer um, mas como um advogado de acusação. he is not just anyone, but he is a prosecutor. He is there to Wow. accuse. Se ele está como advogado de acusação, So if he is prosecuting, quem é o réu? Réu. who is the defendant? Não. Réu. How do you say in English the name of people? If I have a case against you, I am the promoter. Answer. Defender. Defend. Aham. É porque ela falou e alguém corrigiu, né? Então eu fiquei em Ok. dúvida. Defender, ok? Quem era o acusado, o réu? So who was the defendant? O que vocês acham? Who do you think? Deus. God. Não era Jó. It wasn't Job. Era Deus. It was God. Olha o que Deus pergunta para ele. See what God asks him. Então perguntou o Senhor a Satanás: And the Lord said unto Satan, de onde vens? Whence comest thou? Essa expressão em hebraico, This expression in Hebrew, me'aim tabo, me'ayin tabo, significa o que você está fazendo aqui? means what are you doing here? Quem você está representando? Who are you representing? Deixe-me interromper meu sermão. Let me interrupt my sermon for a second. Pelo fato de estarmos usando a tradução, Because we're using translation, o nosso tempo dobra. we use more time. Mas isso aqui não é a volta de Jesus que você não pode saber quando terminará. But this is not the coming of Christ that you don't know when it's happening. Vocês têm condições de mais uns 15 minutos no máximo para eu encerrar o meu assunto? Is it okay to stay 15 for about 15 minutes longer? Um pouquinho mais, não. Ok. Obrigado. Thank you. Nós não podemos marcar data para a volta de Jesus, mas data para o sermão pode terminar. We can have a date for the coming of Jesus, but we can have a time for the end of sermon. Eu fico preocupado com aquelas pessoas que pregam um assunto 120 maneiras de como se tornar cristão. I get a little bit worried when a person preaches 120 ways to be a good Christian, E depois de 2 horas e meia, and after 2.5 hours, ele está na razão número 3. he is in the reason number 3. Eu não seria assim. I wouldn't be this. Deus perguntou a Satanás: o que você está fazendo aqui? E ele, como acusador, respondeu: So God asked Satan, what are you doing here? And he, as a prosecutor, responded, de rodear a terra e passear por ela. from going to and from in the earth. Yeah. In the Hebrew, this is the King James Version. In the Hebrew text, Satan used to say, to a trip around the world. From a trip around the world. There is not a reason to believe that the world was a globe in the sight of biblical
biblical prophet, okay? This is a idiomatic expression. From a trip around the world. This is in the Hebrew. Desculpa, porque aí... No texto hebraico diz que Satanás veio de um passeio em redor da terra. So in the Hebrew text, he came from a trip around the world. Esta é uma expressão idiomática, This is an idiomatic expression usada várias vezes no passado. used many times in the past. Passear em torno de A trip around the significa means verificar se ninguém irá contra o meu governo. to verify if anyone is going against my kingdom. Os reis tinham o costume The kings had a custom de colocar uma capa cobrindo o rosto to cover their faces, e de noite, and at night quando havia poucas luzes, there were no light. ele andava disfarçado He would walk hidden entre os cidadãos do reino among the citizens of the kingdom, e começava a procurar conversar com eles. and he tried to talk with some of them, Ia geralmente para um bar. usually like in a bar. Pessoas bêbadas falam demais. Drunk people talk too much. E disfarçado, And like he was hiding himself. eles não sabiam que era o rei. They didn't know he was the king. Ele perguntava: And he vamos would tomar ask, juntos? Vamos beber juntos? so let's have one together. E o outro: sim, você paga? Claro. And the other one, well, are you paying? Of course. E ele perguntava para o companheiro: And he would ask them, o que você acha do rei? what do you think of the king? Vamos conversar de política. Let's talk about politics for a E moment. como o bêbado fala, And like the drunk people ele tinha uma talks, maneira de saber se no reino ele estava sendo apreciado he ou was, negado. he was able to tell if the citizens were appreciative of him or didn't want him. Imagine se o outro falasse: Well, imagine the other one saying, você não sabe? well, you don't know, Então não conte para ninguém. then don't tell anyone. Eles estão tentando matar o rei. They're trying to kill the king. O rei ia saber. Well, the king would know. Ele ia saber quem era contra ou a favor dele. So he would get to know who was against or for him. Então os reis usavam fazer isto, So the kings used to do this. passear de noite. Just go out at night. Era uma maneira de saber como estava a minha aceitação ou não no reino. There was just a way to see how accepted he was in his kingdom. O livro de 2 Samuel The book of 2 Samuel diz que Davi estava passeando em redor do seu palácio says that David was going on a trip around his palace de noite, at night quando ele viu Betseba tomando banho. when he saw Bathsheba taking Bathsheba, taking a bath. não a shower. E também no livro de Gênesis, And in the book of Genesis, pela viração do dia, when on the turn the of evening, the the evening, quando a noite estava chegando, when the night was coming, Deus veio passear no Jardim do Éden. God came to walk around the Garden of A mesma Eden. expressão. It was the same expression. Mesmo no Novo Testamento, Even in the New Testament, a imagem de Cristo passeando no meio dos candelabros de ouro, the golden candlesticks, the image of Christ walking around among the golden candlesticks é uma imagem dessa expressão idiomática. is the image. It's one image of this expression. Você entendeu agora o que Satanás falou? Do you understand now what Satan said? Eu passei pela terra So I walked around the world, the Como rei. earth, like a king, e vi a maldade dos homens. and I saw the evil in men, E vi a violência dos homens. and I saw the violence of men, E eu entendi, and I understood pelos seus atos, through their acts que eles me aceitam como seu rei. that they accept me as their king. Ninguém se opõe a mim. Nobody rejects me. Até Adão e Eva Even Adam and Eve, cederam a mim. they bowed down to me. Então eu tenho o direito legal de estar aqui. So I do have a legal right to be here. E Deus respondeu como a Satanás? And how did God respond to Satan? Como Deus respondeu? How did he respond? Observaste meu servo Jó? Did you see my servant Job? É interessante que Deus responde uma pergunta com outra pergunta. It's interesting that God responds to a question with another question. Os judeus aprenderam isso com Deus, The Jews also learned this with God, que muitas vezes that many times a melhor maneira de responder uma pergunta the best way to answer to a question é com outra pergunta. is to make another question. Perguntaram ao rabino certa vez: Once they asked the rabbi, por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? why do you Jews respond to a question with another question? E ele respondeu: há algum mal nisso? And he responded, is there any problem with that?
Então Satanás fala com Deus, sim, mas Jó atende a você porque você o cobre de bênçãos. So Satan responded to God, well, Job is faithful to you because you bless him. Não é um comportamento natural. That's not a natural behavior. Você está comprando Jó. You're buying Job. Tira as bênçãos dele Take away all the blessings from him, e eu quero ver se ele continuará te abençoando. and I want to see if he'll continue being faithful. E Deus tinha em seu redor anjos e seres de outros mundos não caídos que viram o desafio. And God, there in the meeting, there were hundreds and millions of angels from other worlds that had not seen, that just saw this scene. E como eu disse, Deus não precisava dar satisfações para ninguém. And as I said, God didn't need to answer to anyone, Mas na humildade dele, ele se relaciona. but in his humbleness, he relates to them. Que lindo isso. That's wonderful. Alguém pode perguntar, Well, somebody might ask, mas por que Deus deixou que aquela situação ocorresse? why did God allow this situation to occur in Porque ele first não place? impediu. Why didn't he just stop it? Vamos voltar um pouco para a filosofia. Let's go back to the philosophy for a moment. Uma das temáticas mais difíceis da filosofia One of the most difficult subjects in the philosophy é a metafísica. is Metafísica. metaphysics. Metafísica é a doutrina do ser. Metaphysics is a doctrine of The being. being. As coisas são, The things are, mas como elas são? but how are they? Essa é a doutrina da metafísica. This is a doctrine of the metaphysics. E em metafísica nós aprendemos que todas as coisas In metaphysics, we learn that all the things que existem that exist só existem em duas fases. only exist in two phases, A primeira e a segunda. the first and the second. Uma depende da outra. One depends on the other. A primeira existência é a existência da potência, potency. The first existence is the existence of the potence. E a segunda And the second é a existência de fato. is the existence of fact. Chama-se ato em filosofia. It's called act in philosophy. Potência So we have potence e ato. and act. Eu vou explicar. I will explain. Eu não tenho filhos, I don't have children, mas eu posso ter filhos. but I can have children. Eu não tenho problemas. I don't have any problems. O meu filho My son existe em potência, exists in potence, não em ato. not in act. Se minha esposa engravidar, If my wife gets pregnant, o meu primeiro filho my first son será agora um ato, will be an act, não mais uma potência. not a potence anymore. Entenderam? Do you understand? Tudo que existe em ato, So everything that exists in act, antes existiu em before that existed in potência. potence. A potência pode nunca virar um ato, The potence might never become an act, mas o ato tem que ter uma potência antes dele. but the act always has always been in potence before that. Ok. Agora, em relação ao mal no universo, Now, relating to the evil in the universe, quando o mal começou a surgir no universo? when did the evil show up in the universe? Se você está falando de potência, If you're talking about potence, o mal passou a existir no universo no dia em que Deus criou a primeira criatura livre. the evil started to exist in the universe the day that God created the first creature. Repito, existência em potência. I'll repeat, it is existence in potence, potential. Porque se Deus criou criaturas livres, Because if God created free creatures, havia a possibilidade, a potência, there was the possibility, the potence, deles escolherem um caminho errado. of them choosing the wrong way. Então a possibilidade do mal So the possibility of evil foi o primeiro preço que Deus pagou para criar seres livres. was the first price that God paid when creating free beings. Agora eu pergunto a vocês, Now I ask you, se você soubesse que o meu primeiro filho, if you knew that my first son, só o meu primeiro, just my first one, para ilustrar, to illustrate, se o meu primeiro filho fosse o mal, if my first son was the evil, como você poderia destruir o meu filho? how would you destroy my son? Gostaria de ver as opções. I'd like to see some options. Destruir? E quem seria a potência? So to destroy the potence first. So who would that be? No meu caso, eu estou dando uma comparação. So Eu in tenho in this case, in this example, me destruir, so destroy the father. mas eu pensava que a igreja gostava de mim. But I thought the church liked me. Eu gostei muito da sua opção. I really liked your solution. Eu agradeço a sua contribuição, I thank you.
Mas eu vou insistir, se não a segunda, porque eu gosto muito de mim para ser But I'll ask destruído. if there is a second one, because I like myself too much to be destroyed. Haveria uma segunda possibilidade? Is there a second option? Então, no caso, fazendo uma vasectomia. So the potence not to become an act. So in this case, he would have a vasectomy. Mas eu, de novo, não gostei, But I didn't like it. porque você está tirando uma coisa minha. E se eu quiser ter outros filhos? Because you're taking something away from me. What if I want to have other kids? Comparando isso com o universo. Now let's compare this to the universe. Quando você diz que uma maneira de destruir a potencialidade do mal é matando aquele que traz a potência, When you said the first option is to kill to destroy the potential of evil, is to kill who brings the então Deus tinha que potence, matar os Then- seres livres que ele criou. then God had to kill all the free beings that He created, E Deus descartou essa possibilidade. and God just discarded this possibility. Então você tinha uma segunda opção, Then you had a second option, vasectomia. vasectomy. Na comparação, In the comparison, tirar o livre-arbítrio. to take out the free will. Free will. Free will. Porque se você faz vasectomia em mim, Because if you do a vasectomy in me, você corta a minha possibilidade de ser pai. you just end my possibility of being a father. Cortar o livre-arbítrio To take out the free will é a mesma coisa. is the same thing. Deus também não quis essa hipótese. And God didn't want this one either. Então teria uma terceira opção. Then there had to be another option. Sabe qual a terceira? You know which was the other one? Você não me destrói, You don't destroy me. você não faz vasectomia em mim, You don't do a vasectomy in me. mas você se prepara But you be ready, you be prepared, para que se esse meu filho nascer, that if my son is born, aí você vai destruí-lo. then you're going to destroy it. Porque você só pode destruir uma existência quando ela se torna um ato. Because you can only destroy an existence only when it is an act. E enquanto ela é uma potência, If it's just a ela potence, continua potência. it continues like that. O seu filho pode morrer agora. Your son may die now. O meu não, Mine? No. porque o seu existe em ato. Because yours is an act. O meu é só uma potência. Mine is just a potence. Câncer não pode atingir meu filho. Cancer cannot take. My son cannot have cancer. Ele não pode sofrer. He cannot suffer. Ele é uma possibilidade. He is just a possibility. Mas se ele se tornar um ato, But if it becomes an act, aí ele pode ser atingido. then he might get it. Então Deus permitiu que o pecado se tornasse um ato. Then God permitted the sin to become an act. Deus não queria, God didn't want it. ele não desejava, He didn't desire it. não fazia parte dos seus planos. It wasn't a part of his plans. Mas, irmão, deixe-me dizer uma coisa para vocês que eu não li em teologia. But let me tell you one thing that I didn't study in theology. Deus tem a capacidade de tirar bênçãos de desgraças. God has the capability to take out. God is able God is able to take off to take blessings blessings from off. discussing situations. And this is something that happened to my life. And this is something that happened to me. Isso aconteceu comigo. É bom vocês serem apresentar como doutorado, fazendo curso, mas isso é bom às vezes para o ego. It's nice to have a doctor's degree, to be studying something, but this is good for the ego as well. Mas tem algo da minha vida There is something in my life que talvez interesse mais a alguns de vocês, that maybe is more interesting to some of you que é simplesmente os degrees. than just the degrees I've got. O pastor que me batizou está aqui nessa manhã. The pastor who baptized me is here this morning. Em 1984. In 1984, Fique em pé, pastor. please stand up, pastor. E quando eu tinha 13 anos, When I was 13 years old, eu fui batizado por ele. he baptized me. E eu vinha para o batismo escondido do meu pai. And I was going to the baptism without telling my father. E minha mãe, com muita relutância, foi à igreja. And my mother very reluctantly went to church. E eu sempre tive problemas com a família e continuei tendo depois disso. I always had problems with my family, and I continued having Eu problems. cheguei a ser expulso de casa por ter They- sido um adventista. I was thrown out of the house for being an Adventist. E eu lutei com muitos problemas emocionais. And I had many emotional problems. Todos. Everyone. Negro, Oh, they call me everything, like a nigger. nigger. Em Brasil nós temos racismo. In Brazil, there is a lot of racism, Problemas emocionais. emotional problems. Olhava no espelho e não gostava do que via. I would see in the mirror and didn't like what I saw. E desde a minha infância, o meu lar era um inferno. And from very early in my childhood, my family was like a hell. Eu me lembro que a minha mãe não era casada com meu pai. I
I remember that my mom was not married to my father. Eu tenho um irmão por parte de mãe apenas. I have a brother from by my the part mother of my only. mother. He's not a son of my daddy. E a minha mãe conheceu meu pai casualmente, My mother got to know my father casually, e os dois tiveram um momento, and they just had a moment, uma relação, a relationship, e ela ficou grávida. and she got pregnant. Eu não posso dizer que Deus queria aquilo. I cannot say that God wanted that. Era pecado, It was a sin. era errado. It was wrong. Mas Deus pensou, bom, já que isso está acontecendo contra o que eu quero, But God thought, well, because this is happening against my will, eu vou tentar pelo menos colocar aqui um óvulo e um espermatozoide para criar alguém que talvez me aceite. como I seu will try salvador. to create somebody that maybe will accept me. E eu estou aqui. And I'm here. Não peçam explicações teológicas para isso. Don't ask me for theological explanations. Isso não é para explicar, é para aceitar. This is not to explain, it's to Deus accept. tira bênçãos de coisas que eram para ser desgraças. God takes blessings out of things that were supposed to Ele be não queria bad o mal things. He como didn't want the ato. bad, the evil, As an act. as an act. Mas ele, uma vez que aquilo surgiu, falou, agora que o mal se tornou um ato, eu posso destruí-lo. But once the evil became an act, he said, well, now I can destroy it. Mas para destruir o mal, But to destroy it, eu tenho que destruir a mim mesmo. I need to destroy myself. E Deus pagou o preço. And God paid the price. E quando alguém pergunta por que Deus não faz nada, ele fez tudo. And when somebody asks, well, why doesn't God do anything? He did everything. Não ficou só numa jogada com Satanás no céu. He didn't just keep talking with Satan into heaven. Ele permitiu, pode fazer isso com Jó, He permitted Satan, he said, well, you can do this with por Job. amor dos seres de outros mundos. Because for the love I feel for the other beings Porque of the other muitos tinham worlds. dúvidas. Because many of them had doubts. E você já parou para pensar que na coroa de Jó, And did you ever stop to think that in the crown of Job, ele vai ter estrelas de seres de mundos não caídos que ele levou aos pés de Cristo? he will have stars from saving the beings of other worlds that he brought to Christ? Pessoas que se decidiram pelo lado de Cristo pelo comportamento de Jó? People that decided to follow Christ because of Job's attitude? E o que significa o nome de Jó? Eu falei no início. And what does Job mean? Onde está o meu Where is my father? Pai? O que Cristo clamou na cruz do Calvário? What did Christ say in the cross of Calvary? Onde está o meu Pai? Where is my father? Jesus sofreu por nós. Jesus suffered for us. Por isso que no final do livro de Jó, That's why in the end of the book of Job, ao invés de dar uma explicação filosófica e racionalista, instead of giving a philosophical explanation or a rational explanation, Deus faz perguntas para mostrar os limites de Jó. God asks some questions to show the limitations of Job. E nesta manhã Deus pode fazer muitas perguntas And in this morning, God can make many questions só para mostrar as suas limitações. only to show your limitations. Ele diz: meu filho, eu sou o expert. He says, my son, I am the expert. Eu entendo o que eu estou fazendo. I know what I'm doing. Confie em mim. Trust in me. Se limite a usar o celular. Just use the cell phone. Eu garanto que a mensagem vai chegar lá no outro lugar, I guarantee you your message will get on the other place. mesmo que você não compreenda como. Even though you don't know how, Deixe comigo. just leave it to me. Eu sei o que estou fazendo. I know what I'm doing. Então, em nome de Jesus, So in Jesus' name, eu tenho algo para dizer a você nessa manhã. I have something to tell you this morning. Jó terminou a sua experiência dizendo: Job finished his experience saying, ainda que ele me mate, even if he kills me, nele eu esperarei. in him I will hope. Eu não tenho a explicação para tudo que você está passando, I don't have an explanation for all that you're going through, mas eu sei de uma coisa: but I know one thing. ele ainda é Deus. He is still God. Durante essa semana, nós ensinamos uma frase para a igreja: During this week, we learned the phrase, ano que vem, Jerusalém. next year, Jerusalem, E nós vamos estar lá. and we will be E eu there. vou pedir ao trio que vem à frente cantar uma música. I'll ask the trio to come and Eu não sing quero for sair us, daqui sem fazer um apelo à sua alma. and I will not leave here without making a call into your heart. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa manhã. I don't know for who I'm preaching this Eu morning. não sei para o que eu estou falando, para os problemas que eu estou enfrentando, que você está enfrentando nessa manhã. I don't know the problems that you're going through this morning. Mas eu sei que nessa semana essa igreja orou. But I know that during this week, this O- church prayed. Orações foram levadas daqui. Prayers were lifted up from E here. Deus vai dar os resultados disso aqui. And God will show the results of this. Em união, talvez muitas pessoas que não estão vivendo o cristianismo que deveriam. In union, maybe people are not living the Você sabe Christianism que that they should. está colocando Deus em segundo lugar. You know that you're putting God in second place. Ou quem sabe, Or who knows?
Você está enfrentando um problema e perguntando, Senhor, por quê? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? You Ele haven't- tem as respostas. You're having a problem, you're asking why. Why is this happening? But Mas- he has the Mas nem answer. tudo dá para explicar para você. But not everything can be explained. Em nome de Jesus, apenas confie. In Jesus' name, just trust. É a maior prova de fé que você vai dar. It's going to be the biggest proof faith, Porque um dia, the biggest proof of faith that you'll have. é Because o one que essa day- música vai cantar. And this song will say the same thing. O pai vai falar com o filho, filho, vai, chegou a hora. The son will say to the father will say to the son, "My son, now is the time." É a letra dessa música. And this song says the same thing. Vai buscar os meus amados lá. Go and take my loved ones. Traz de volta aqueles por quem você morreu. Bring back those for whom you died. E em nome de Jesus você vai ver o céu abrindo desse mundo. And in Jesus' name, you're going to see the heaven opening E from os this prédios vão earth, vir abaixo. and the buildings will come down. Eu fico imaginando como serão os momentos iniciais antes do fechamento da porta, antes da vinda de Cristo no céu. And I keep imagining how it's going to be the last moments before the coming of Christ. Vai haver uma perseguição. There will be persecution. Esse país This country vai iniciar isso. will start it. Uma lei dominical nacional vai ser colocada aqui. A national dominical A National Sunday Law Sunday law will be vai ser colocada aqui. enforced. A Constituição de vocês vai ser desafiada. The Constitution will be challenged. Esse prédio aqui vocês vão perder. You're going to lose this building. E eu espero que você esteja do lado dos de Deus. And I hope you're going to be on the side of God. Muitos vão estar na cadeia, Many will be in prisons. outros vão estar correndo, Others will be running away. outros vão estar nas montanhas, Others will be in the mountains. mas de repente, naquele momento crucial, But all of a sudden, in that moment, uma nuvenzinha a small cloud, do tamanho da palma da mão de um homem, the size of our palm, the palm of our hand, ela vai vir no céu. it will appear in the sky. E as pessoas não vão entender o que é aquilo, And people will not understand mas what ela it vai is. aumentar cada vez mais. But it will grow bigger and Ela vai bigger. aumentar cada vez And it will mais. grow even bigger. Aqueles que estudam profecia vão reconhecer. And those that started the É a prophecy luz will do nosso know Salvador. is the light of our É a nuvem do nosso our Senhor. Redemptor. Ele está voltando. Is the cloud of our salvation. It's coming. Então, nessa música, enquanto ela estiver cantando, se você sentir um desejo de reavivar a sua vida a Cristo, eu gostaria, sei lá, alguém que talvez não foi batizado, eu sei que alguns estudaram a Bíblia, alguns jovens, e eu soube das dificuldades que muitos de vocês estudaram, de desafio, de oposição familiar, eu sei de um que vai ser batizado hoje, em nome de Jesus, vem aqui, coloca uma coisa, Satanás quer vocês. And during this song, if you feel a desire in your heart to come here, if you have problems with your family, if you want to be baptized, and I know all the people that studied the Bible and they had many troubles and difficulties, they had problems with their families. And there is one thing, Satan wants you, Não deixe que ele ganhe vocês. but don't let him to win you over. Vocês pertencem a Jesus. You belong to Jesus. Satanás quer acabar com vocês. Satan just wants to finish Ele you. não quer que você vá para o céu. He doesn't want you to go to heaven. Ele vai usar tudo And he'll do everything para tirar vocês do céu. to take you out of heaven. Mas em nome de Jesus, não deixe. But in Jesus' name, do not allow this. Eu quero ter você no céu. I want to have you in heaven. Para vocês, ele vai voltar. For you, he is coming. And even for you that don't speak Portuguese, this invitation is for you also. This music is telling about the second coming of Jesus. And you know what means Seventh-day Adventists? Seventh day, I will be faithful Adventist because he's coming. He's coming again, my brother and my sister, and I hope that in someday, in very, very soon day, I will see my Savior face to face, and you will be with me there, and I don't need to have translation anymore, because the angels of the Lord will cry and sing an emotional songs with us. Then pay attention to that song. And if you feel in your heart or soul, please come on here that I would like to pray with you, for you, with me, all together, because we are preparing for the second coming of Jesus. That may the Holy Spirit use you in that moment. The letter of this music say, my son, is a conversation between God the Father and the Son. My son, it's time. Go to earth. Bring to me all that you die for. Please, my son, go to the earth. Bring my people to the home. Bring my people. And during this time, during the time of this music, if you feel in your heart, please come on here in front of the church. I would like to have a special prayer for you during the time of music. E você também, que fala português, se sentir no seu coração, vem aqui e que Deus abençoe vocês durante a apresentação dessa música.